A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio, pro pessoal do Meet, a Maria Oliveira, a Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? A música de hoje é Jardim da Inocência, Paulo César Baruch, né? E uau! Tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? O livro de Eclesiastes é um livro de Salomão, e Salomão fala sobre o arrependimento, né? Sobre o arrependimento dele por ele ter vivido uma vida errada. Ele se achava sábio e, na verdade, ele não percebeu que a sabedoria se afastava dele, né? E é muito lindo o livro de Eclesiastes. Nossa, eu tô amando esse livro, gente. Nossa, tô amando, amando mesmo conhecer esse livro, saber mais desse livro, né? Nossa, tô aprendendo muito. Espero que vocês também. Uau, que livro extraordinário. E essa música tem tudo a ver com esse sentimento de Salomão, né? Inclusive, esse capítulo Salomão vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Que tem, a gente não consegue consertar o que a gente fez de errado, né? A gente não consegue voltar atrás, né? O que a gente fez. E é essa a questão desse livro. O livro de Eclesiastes é realmente essa questão. Salomão, ele percebeu que ele tomou decisões erradas, que ele fez coisas erradas e que ele não consegue consertar mais. E é isso que ele fala. Ele fala: olha, eu entendi que eu não consigo mais mudar o que eu errei, as coisas que eu fiz errada, e hoje eu me arrependo. Eu podia ter vivido minha vida melhor. Tem gente que acha que eu vivi a minha vida muito bem porque eu fui o homem mais rico da minha época, porque eu tive as mulheres que qualquer homem deseja, todas as mulheres que um homem pode desejar, eu tive. Eu tive fama, eu tive respeito, eu tive tudo que uma pessoa pode imaginar que ela possa querer, né? E as pessoas podem dizer: poxa, ele levou uma vida que valeu a pena, né? E é essa questão do livro de Eclesiastes. Salomão está dizendo que não valeu a pena. Ele está dizendo que ele perdeu muito. Ele está dizendo que ele perdeu Deus, né? E essa é a questão, né? Salomão, ele irritou tanto Deus, né? Deus ficou tão irado com Salomão, ao ponto de ter dividido o reino por causa de Salomão. O reino é dividido por culpa de Salomão. Deus amou tanto a Davi, ao ponto de fazer a promessa a Davi de que o Messias viria dele. E ao mesmo tempo, Deus irou-se tanto, mas tanto com Salomão, ao ponto de dividir o reino da mão dele, né? Por amor a Davi, não dividiu da mão de Salomão. Deus ainda fala isso, ó, por amor ao teu pai, que eu não vou tirar o reino da tua mão. Só por amor ao teu pai, não é por amor a você, Salomão. Por amor ao teu pai. Mas do teu filho eu vou tirar. Eu vou dividir o reino, né? E por amor a Davi é que eu vou ainda deixar vocês com alguma tribo. Porque senão eu nem deixaria tribo nenhuma com vocês. Mas por amar tanto a Davi é que eu vou deixar. Uau! A gente aprende duas lições muito importantes aqui, né, gente? Deus diz, né, na aliança da lei, na palavra de Deus, Deus diz que ele abençoa até 1000 gerações nossas. E a gente vê o efeito disso em Davi. Uau! É por amor a Davi que Deus continua deixando o reino em Judá, ali na tribo de Judá, sobre os descendentes de Davi, por amor a Davi. E Deus fala isso várias vezes, que não é por amor à descendência de Davi, porque a descendência de Davi não merece. Mas por amor a Davi, Deus continua. Olha como é importante, né? Nós sermos amados por Deus, né? Nós obedecermos, né? Nós agradarmos a Deus, né? Por amor a Davi, Deus continua sustentando a descendência dele, ainda que a descendência dele não merecesse, né? Uau! E o livro de Eclesiastes é sobre isso, né? Salomão, ele achava que ele tinha uma vida boa, porque as pessoas invejavam ele, porque ele tinha muita fama, riqueza, muitas mulheres, né? Tinha as melhores bebidas ao alcance dele, as melhores comidas ao alcance dele. E ele achava que isso era ter uma vida boa. Isso era viver essa vida plenamente. E ele diz isso. O livro de Eclesiastes é sobre isso. Ele diz que tudo isso fazia com que ele vivesse uma vida, né? Uau, eu acho que eu tô vivendo o melhor que eu posso. E ele queria experimentar cada vez mais, né? Ele queria cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ele diz que ele achava que estava tomando as decisões com sabedoria. Ele achava que ao tomar cada decisão, ele estava agregando mais sabedoria à vida dele.
ao experimentar o mal, ao experimentar o que é ruim, ao experimentar o que não deve ser experimentado. Ele achava que, ao fazer isso, ele adquiria sabedoria. Ele falava, eu tô conhecendo mais, tô entendendo mais, né? O que é ser tolo sendo tolo, né? Então eu tô entendendo mais, tô sabendo mais. E ele dizia, eu não percebi que a sabedoria se afastava de mim. Eu achando que estava me tornando mais sábio, mas na verdade eu estava me tornando era mais tolo. A sabedoria estava indo embora. E eu achando que estava conhecendo mais das coisas. E é isso que ele diz. Ele diz que ele achava que a vida plena era essas coisas que ele fazia. Mas ele vai descobrir o que é a vida plena quando Deus chegar nele e falar que não tem mais prazer nele. Quando Deus se afastar dele. Quando Deus falar, Salomão, você pecou contra mim. A minha ira se acendeu contra ti. E agora eu vou dividir o reino, vou tirar o reino. Eu só não vou tirar das suas mãos por causa do amor que eu tenho por Davi, Salomão. Mas eu tô muito decepcionado contigo. Então Salomão para pra pensar, o que foi que eu fiz? É aquela coisa, né? Quem, né, já pisou no Santo dos Santos, quem descobriu a experiência que é ter Deus na sua vida, não quer mais perder isso. E quando a pessoa perde, a pessoa percebe. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele percebeu quando ele perdeu. E é isso que ele fala no livro de Eclesiastes. É essa a questão do livro de Eclesiastes. A gente já tá chegando no finalzinho, né? Então, é essa a questão do livro de Eclesiastes. Ele fala que ele descobriu que, na verdade, o que era importante para tornar essa vida, né, com sentido, o que fazia essa vida ter um sentido, era Deus. Não era o que ele tinha, não era o que ele podia alcançar, era Deus. Deus é que fazia ele acordar todos os dias e querer viver. Não era o tanto de mulheres que ele tinha, não era o tanto de riqueza que ele tinha, não era o tanto de saúde que ele tinha, não era a fama que ele tinha, era Deus. E ele percebeu isso. Mas ele percebeu isso já perto da morte dele, na velhice dele. E ele diz, não façam como eu fiz. Não troquem, né, Deus como eu fiz. A paz, Elizabeth, não troquem Deus como eu fiz. Eu achei que minha vida só ia ter sentido se eu bebesse, só ia ter sentido se eu saísse e tentasse aproveitar, né, na orgia, no que fosse. E não era. E é isso, é essa descoberta, né? Salomão vem mostrando pra gente essa descoberta. E no finalzinho ele ainda fala, gente, eu não tô obrigando ninguém a nada. Viva a tua vida como você quiser. Ele fala isso no finalzinho. Porque o intuito dele é fazer a gente ser diferente do que ele foi, né? E no finalzinho ele fala, eu não tô obrigando ninguém a nada. Viva você sua vida como você quiser, mas saiba de uma coisa. Uma hora a cobrança vem. Uma hora você vai responder pelas escolhas que você teve. Nossa, gente, é extraordinário esse livro. Eu tô amando esse livro, viu? Uau! No versículo 1, eu tô gostando até mais do que Provérbios, gente. Vou ser sincero. O livro de Provérbios eu achei bem legal também, né? Mas, nossa, esse livro aqui parece um livro mais. O livro de Provérbios parece algo tão difícil, né? Tão distante de ser alcançado, né? Mas esse daqui é um livro mais, né? Mas parece que esse livro dá um chacoalhão e você fala, acorda, né? O livro de Provérbios já não. Um livro mais de você tentar alcançar um objetivo, né? Tentar alcançar um foco, né? Mas esse não. Esse já é um chacoalhão, acorda. Uau, eu tô gostando muito desse livro. Amém. Espero que vocês também. Eu vou orar agora, então. Amém. Tá bom, gente? A gente vai estudar Eclesiastes 10. Amanhã eu não sei se vai ter aula, a gente vai ver. Gente, tá bem corrido pra mim. Sábado eu vou ter que ir pro médico de novo. Segunda ou terça eu vou operar já. Então, nossa, eu tô bem exausta. Ontem eu cheguei do hospital, eu nem consegui dar aula, gente, porque eu fiquei igual um urso. Eu desmaiei, gente, eu virei à noite. Então, tô bem cansada, mas Deus vai nos sustentar aí, amém. Falta um pouquinho pra gente terminar esse livro, vão faltar só 2 capítulos agora, né? Hoje a gente vai fazer o capítulo 10, vão faltar 2 capítulos, mas eu acho que a gente vai ter que dar uma pausinha aí, né? Porque sábado eu vou saber a data da cirurgia, mas tá entre segunda e terça-feira, tá, gente? Então a gente vai ter que dar uma paradinha aí pra eu me recuperar. Mas amém, com a graça de Deus vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Amém. E logo, logo a gente vai voltar aí, tá? Eu vou ver se eu consigo dar a aula amanhã, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Mas a gente vai ver, tá bom? Mas amém. Vamos aproveitar quando a gente estiver, né? Glória a Deus, amém, amém, amém. Vou orar agora e a gente vai estudar Eclesiastes 10. Amém.
Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra. Vem, Deus, e fala conosco. Vem e se revela a cada um de nós. Manifesta a tua verdade, manifesta a tua vontade, Pai. Torna a tua palavra simples aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, Pai. Amém. Nos transforma, Pai, segundo a tua palavra. Nos modifica, meu Deus, nos traz um novo coração, Pai, amém. Que venhamos a andar nos teus caminhos, que venhamos a andar na tua verdade, que venhamos, meu Deus, a obedecer a ti, Senhor, Pai, nos ensina os teus preceitos, nos ensina as tuas ordens, os teus mandamentos, Pai, a tua lei, porque se nós conhecermos, meu Deus, a tua vontade, se nós conhecermos, meu Deus, os teus preceitos, se nós conhecermos tudo aquilo que o Senhor se agrada, nós o faremos, Pai, porque nós não temos prazer em te desagradar, nós não temos prazer, Pai, em te irar, pelo contrário, nós queremos ser agradáveis a ti, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a sermos agradáveis a ti, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados, porque nós somos apenas pó, Pai, e nós pecamos involuntariamente, nós pecamos em um sonho que nós acordamos e nos sentimos sujos por termos sonhado algo, nós pecamos quando nós pensamos algo que não deveríamos ter pensado, nós pecamos quando nós sentimos algo que não deveríamos ter sentido, nós pecamos quando nós falamos algo que não deveríamos ter falado, Pai, e por isso nós reconhecemos a nossa condição, Pai, e nos humilhamos diante de ti, Pai, e nós reconhecemos que nós somos apenas pó, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é bom para conosco, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos entende, porque o Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor reconhece que nós somos falhos, porque nós somos feitos do pó. Pai, então, meu Deus, em o nome de Jesus, perdoai os nossos pecados, Pai. Por favor, em o nome de Jesus, nos perdoa. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração arrependido. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer naquele que se arrepende e se volta a ti. Então, amém, Deus, em o nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha prazer em nós. Amém. Meu Deus, que venhamos a aprender cada vez mais com os erros de Salomão, com os erros de Davi, com os erros de Abraão, que venhamos a compreender que esses erros colocados na Escritura, colocados na Bíblia, é para que venhamos a aprender com ele, que não venhamos a cometer os mesmos erros e os mesmos pecados, Senhor, amém. Meu Deus, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a compreender a tua verdade, nos dê discernimento sobre ela, para que não venhamos a ser confundidos, para que não venhamos a entender nada de errado, para que não venhamos a distorcer o que o Senhor diz, porque não existe meia verdade, Pai, a tua verdade é apenas uma, então que venhamos a compreender o real intuito do que o Senhor diz, Pai, amém. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, nos abençoa sem medida, Senhor, amém. Não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, não nos retribua segundo os nossos pecados, mas derrama sobre cada um de nós da tua bondade, da tua benignidade, da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo mal, Pai, amém. Que a tua vontade, Pai, seja feita em nossas vidas e aqui na terra, como já é feita nos céus, Pai, amém. Manifesta o teu poder sobre nossas vidas. Faz mais uma vez os teus milagres, Senhor, que todos possam ver, meu Deus, a tua glória através de nós e através das nossas vidas, que sejamos um testemunho vivo do teu poder. Manifesta sobre cada um de nós, meu Deus, os teus milagres. Venha com o braço estendido, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra, juntos, reunidos para aprender mais de ti. Meu Deus, nos ensina a termos intimidade contigo, porque é isso que queremos, Pai. Amém. Amém, 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 amém. Então, gente, no versículo 1, Salomão diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia, né? O que ele tá querendo dizer aqui, né? Quando faz um perfume, quando a pessoa faz um perfume, ela coloca lá um cheiro para aquele cheiro se sobressair, né? Algum cheiro ali e deixa um tempo lá aquele cheiro para apurar bem, ficar um cheiro bem forte, né?
E o que acontece? Se cair um bicho morto ali, uma mosca morta que seja cair ali, azedou tudo. Já não vai mais ficar o cheiro daquela essência boa que tava. Ela vai mudar o perfume daquilo, vai ficar com cheiro de azedo, né? Ela vai ficar marinando naquilo. E o cheiro vai sair o cheiro dela e ela vai estragar todo o perfume, né? Então, ele tá dizendo o que aqui pra gente, né? Toma cuidado. Toma cuidado porque ainda que seja o melhor frasco de perfume, ainda que seja o melhor frasco de perfume, ainda que ele esteja cheio, se tiver cair uma mosca morta ali, já era. Vai se perder todo o frasco. Então ele está dizendo, você que é sábio, toma cuidado. Toma cuidado. A pessoa que é sábia, que tem honra, que tem fama, toma cuidado. Porque você não vai ser lembrado pela tua sabedoria. Você não vai ser lembrado pela tua honra. Você vai ser lembrado pelos teus erros. Então toma cuidado. Porque um pouquinho de erro, um quesitinho de burrice, de algo sem pensar, é o que você vai ser lembrado. Vamos lembrar de Davi, né? Quando a gente fala de Davi, né, a primeira coisa que vem à mente de Davi é Batseba. É o pecado de Davi. Até quem não conhece a Bíblia, gente, quem não estuda, não sabe nada da Bíblia, sabe do pecado de Davi. Nossa, Davi tinha tantas coisas para ser lembrado, né? Davi ali com o gigante. Davi, um menino tão novo, né? Ele veio para reinar sobre Israel. Foi ungido ali ainda jovem para reinar sobre Israel, no lugar de Saul. Davi, um homem que passou por tantas coisas, tantas batalhas e nunca renunciou a Deus. Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, ao ponto de Deus falar para esse homem, o Messias vai vir de você. Nossa, tem muitas coisas para a gente lembrar de Davi. Mas Davi é lembrado pelo erro que ele cometeu com Batseba. Salomão é a mesma coisa. Salomão tinha a sua sabedoria, Salomão tinha isso, aquilo, outro, mas eu já vi gente lembrar de Salomão pelas mulheres que ele tinha. Ai, Salomão teve 1000 mulheres. Ai, Salomão teve 1000 mulheres. E é isso que ele tá falando aqui, toma cuidado. Toma cuidado, você, né, que se acha muito sábio, você que tem fama, você que tem honra, cuidado. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa, pensa bem antes de agir, porque você vai ser lembrado pelo teu erro. Você não vai ser lembrado pelo teu acerto. Você não vai ser lembrado pela tua sabedoria. Você pode ter uma vida inteira de sabedoria, como Salomão. Você vai ser lembrado pelo teu erro. Não é pelos teus acertos. Sansão. Quando a gente fala de Sansão, pelo que a gente lembra de Sansão? A Bíblia diz que na morte de Sansão, Sansão foi honrado. Ele matou mais homens na morte dele do que durante a vida inteira dele. E do que a gente lembra de Sansão? Né? Do erro dele, de Dalila. E é isso. Toma cuidado, né? Não se julga sábio demais ao ponto de você achar que pode fazer as coisas sem pensar. Tem gente que se acha tão sábio, mas tão sábio, fala, não preciso pensar em nada não. Em minha sabedoria plena. Eu vou fazer e depois eu vejo. Não se julgue sábio demais. Pensa, porque aquele que faz sem pensar é lembrado pela besteira que fez, não é lembrado pela sabedoria. Uma vida inteira de sabedoria, você vai ser lembrado pelo seu erro. Versículo 2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. A Bíblia diz muito, né, sobre direita, com relação, né, é algo bíblico, é algo bom a direita, né? Quando ia se abençoar, se abençoava com a mão direita. Lembra? Abraão, Jacó, Isaac abençoaram com a mão direita. A mão direita abençoa. Jesus está à direita do Pai. Direitas. Ele é meu braço, ele é meu braço direito, né? Ele é minha mão direita, né? Então significa que é de confiança, é bom. A direita é boa, né? A direita é boa. Vem aqui a minha direita, né? Então a direita é boa, é bíblico isso, né? A direita é sempre bom.
E a esquerda? Esquerda é ruim. Biblicamente falando, né? A direita é bom e a esquerda é ruim. Direita é bênção e esquerda não. E é isso que está falando aqui. O coração do sábio está sempre à direita. O coração do sábio está sempre no lugar certo. Sempre no lado que deveria estar, no lado correto. Mas o coração do tolo está no lado ruim. O coração do tolo não é bom. Versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. O tolo, ele demonstra que é tolo pelas atitudes dele. Ele não precisa falar que ele é tolo. É isso que está dizendo aqui. Até quando o tolo anda no caminho dele, o caminho que ele segue, a vida que ele segue, ele diz que é tolo pela vida que ele leva. Ele não precisa abrir a boca e falar, gente, eu sou tolo, né? Não. Você vê que ele é tolo pela vida que ele leva. As atitudes dele mostram que ele é tolo. A vida que ele leva mostra que ele é tolo. O próprio caminho dele mostra que ele é tolo. Aí no versículo 4 diz, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas, né? Então, eu coloquei a tradução aqui mais difícil, eu pensei que eu tinha alterado, não alterei não. Aqui tá dizendo que, né, quando um governador, né, aqui é nesse tempo falando, né, quando um governador vier contra ti falar, né, não fuja, não saia correndo, né? O que que acontecia? A pessoa tava lá, no lugar dela, fazendo a coisa certa. Ela tá certa, ela tá no lugar dela e ela tá certa. Chegou uma pessoa com autoridade e falou com ela, ela aceita o que a pessoa falou e corre, e foge, né? E ela estava certa. Mas porque o outro tem autoridade, né? Porque o outro é maior que ela, assim, economicamente, de alguma forma é maior que ela nesse mundo, ela vai e foge, recua, né? E aqui diz, não faça isso. Permaneça no seu lugar. Porque a paciência acalma a ira. Uau! Então, aqui tá dizendo, pô, você tá certo. Você não precisa recuar, você tá certo, você tá no seu lugar. Veio uma pessoa de autoridade e tá falando com você alguma coisa. Não recue. Fica na sua. Não é pra você sair brigando, xingando. Não, tenha paciência. A paciência aplaca a ira. Ele vai ficar irado. Ele vai ficar irado porque você continua ali. É isso que tá dizendo, né? Ele vai ficar irado porque você continua ali. Mas a tua paciência vai aplacar a ira dele. A tua paciência vai deixar ele calmo. Então não se exalte. Fique tranquilo, né? Não ceda, não deixe o lugar porque chegou alguém com espírito dominante. A pessoa quer te dominar. A pessoa chega com o espírito querendo mandar, né? A pessoa chega com o espírito querendo mandar em você. E você vai e às vezes você até fala que a pessoa tá certa, sendo que você estava certo, né? Não faça isso, né? Tem muita gente que faz isso, né? Até com relação à religião, tudo, né? Você tem o seu posicionamento. Então, não, né? Mas não bata a boca. Isso ele tá falando aqui. A paciência, né? Porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ou seja, não brigue. Se submeta, né? Não fuja. Mas deixa. Ele quer falar? Deixa ele falar, deixa ele brigar, deixa ele gritar. E fique lá tranquilo. Porque a sua paciência vai começar a aplacar a ira dele. Ele vai começar a se acalmar. Né? Ele vai começar a se acalmar. Eu dou esse conselho para casais, né? Já tiveram muitos casais entrando em contato comigo, né? E eu dou conselhos, né, para as pessoas. E já tiveram casais entrando em contato comigo sobre isso, e eu falo isso, exatamente isso, né? Às vezes a pessoa quer retrucar. Você tá até certo. E às vezes a gente vê isso no livro de Provérbios, né? Você tá até certo e você quer retrucar. Não retruque, né? Não retruque. Eu até cheguei a dar um exemplo na época sobre isso. Não retruque, né? Fique ouvindo a pessoa. Não vai deixar também a pessoa falando, porque isso vai deixar a pessoa mais irada ainda. Fique lá, ouça, né? Mas não retruque. Deixa a pessoa falar, né? Você vai ficar só ouvindo, só ouvindo. Uma hora ela vai acalmar. Ela vai ceder. Ela vai ficar tranquila, né? E quando as coisas se acalmarem, tiver tudo tranquilo, você vê que tá tudo bem, você conversa com a pessoa. Eu até dei o exemplo, né, do meu marido também, tudo. Quando se acalmou, você viu que tá tudo bem, você vai e então conversa com a pessoa. Eu dei até o exemplo também, né, de um pastor, né, uma historinha que tem, que a mulher, o marido e a mulher estavam brigando muito, brigando muito, brigando muito.
E a mulher chegou pro pastor e falou, pastor, eu não quero terminar meu casamento, mas não tá dando, a gente briga muito, a gente discute muito por qualquer coisa, é qualquer bobagem a gente tá discutindo. E o pastor falou, ó, faz o seguinte, leva essa água, ele deu pra ela uma garrafa, leva essa água, quando ele começar a brigar, ou você quiser começar a brigar, você põe um gole na boca e deixa, não engole, deixa na tua boca. E você espera até parar a briga, até ele se acalmar. Aí, quando se acalmou, parou a briga, você engole a água. Ela falou, tá bom. Aí ela começou a fazer isso. Quando ia começar a briga, ele começava a se alterar, ela pegava a água, punha na boca e ficava com a água na boca, até ele se acalmar. Aí ela engolia. Aí depois ela fazia de novo. Toda vez que ia ter alguma briga. Aí ela chegou, depois de 1 mês, 2 meses, ela chegou no pastor e falou, pastor, acabou lá a água. Eu quero mais água, pastor. Essa água aí é benta. Essa água aí é muito boa. Meu Deus, o que essa água tem aí? Porque as brigas lá em casa acabaram, pastor. Não tem mais briga agora, diminuiu. Você viu que aquela garrafinha de água durou 2 meses? Diminuiu a briga lá em casa, pastor. Me dá mais dessa água aí. O que tinha nessa água? Ele falou, minha filha, é uma água normal, minha filha. Não tem nada nessa água. Eu só estava te ensinando a você parar de retrucar, né? Você ouvir, parar de retrucar, e isso vai levando ele a se acalmar. E é isso que ele tá falando aqui, né? Chegou alguém com espírito dominador, a pessoa tá com espírito de governador, quer te governar, quer mandar em você, né? Não deixe o teu lugar. Não deixe o teu lugar. Se submeta, porque a submissão aplaca iras. A submissão é um remédio que aplaca grandes iras. Então ele vai se acalmando, vai se acalmando, vai se acalmando, né? Não significa que você tá cedendo. Foi o que eu disse uma vez na aula, né? A pessoa, porque a gente tem mania de falar, ah, mas ele tava errado, eu tava certa, né? Aqui em casa às vezes acontece isso, ele tá super errado, falando um monte de bobagem. Eu fico parada, escutando, escutando. Eu não preciso mais da água, né? Mas eu fico parada, escutando, escutando e deixo. Aí no outro dia, ele vem como se nada tivesse acontecido. Ele, amor, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto, agora é a hora de conversar. Aí eu falo, olha, lembra ontem que você falou isso, isso, isso? Você acha certo o que você falou? Isso não se fala, não sei o quê. E eu começo a falar, gente. E é assim que a gente tem que fazer, né? Tem que esperar o momento certo pra gente conversar com o outro, senão vai virar outra briga, né? Tem que esperar o momento certo. E é isso que Salomão tá falando aqui. No versículo 5, Salomão diz, tem mais uma coisa muito ruim que eu observei nessa terra aqui. Eu observei que existe um erro que procede do governador. Existe um erro que procede daquele que tem poder. Tem um erro que uma pessoa que tem poder comete. Qual erro que é esse? Ele fala no versículo 6. Eu percebi que esse governador, essa pessoa que tem poder, né? Eles colocam os tolos em grandes alturas. Eles colocam os tolos em cargos grandes. Eles colocam os tolos em lugar, né, de visibilidade. E os ricos estão aceitados em lugar baixo, né? Então aqui, né, não que o rico, né, mas o rico no sentido de ser sábio, né? Os sábios, os ricos em sabedoria, né, os mais inteligentes, né? Nesse sentido que ele tá falando. O que essa pessoa faz, o governador? Ele coloca os tolos em cargos altos, os tolos para governar, os tolos em cargos, né, de poder, e aqueles que têm condições de ficar naqueles cargos estão em cargos baixos. E ele observou isso, e realmente a gente vê isso, né, gente? A gente observa isso realmente. Pessoas tolas que estão em cargos altos, né? E governam tudo errado, né? Diz, né, e é verdade, né, que a política do país é o reflexo da nação, né? E é verdade, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Eu já observei isso. O governador escolhe para cargos altos os tolos, e os tolos ficam governando, e os que são sábios e têm condições, eles são colocados em cargos super baixos, né? Então, no versículo 7, Salomão diz que ele também observou que os servos estavam andando a cavalo, e os príncipes andavam na terra como escravos, né? Então, ele observou que, na verdade, nem todo mundo tem a honra que merece. Lembra que Salomão vem falando sobre isso, né? Salomão vem falando sobre isso até então. Salomão vem dizendo, olha, não espere que o justo vá receber tudo que um justo deveria receber. Porque eu já vi justos que vivem uma vida que o ímpio deveria viver. E era justo. Então é difícil, né? Não tem como saber, não tem como definir. É um
mistério de Deus, né? E é isso que ele diz, é um mistério de Deus. Então não acho que porque você é justo, você merece ter uma vida de justo. Pode ser que você seja um justo e tenha uma vida só de sofrimento, né? Como foi o caso lá da parábola do rico e de Lázaro, né? E pode ser que aconteça isso com você. Você seja um justo, mas viva uma vida de sofrimento. E agora ele está dizendo a mesma coisa. Não espere que porque você merece, você vai ser honrado pelas pessoas. Não espere isso. Não espere que as pessoas te honrem, te recompensem. Não espere que as pessoas sejam agradecidas. Não espere. E é verdade, né? E é isso que ele observou, uma grande injustiça, né? Onde pessoas que não deveriam ser honradas eram e pessoas que deveriam ser honradas não eram. Então ele viu escravos andarem a cavalo e ele viu príncipes andarem a pé. No versículo 8 ele diz: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Ele está falando uma linguagem aqui poética, né? Uma metáfora. Cuidado, né? Para você não querer resolver as coisas de uma maneira mais fácil. Você querer encurtar seu caminho, né? Cuidado. Tem gente que quer enriquecer armando armadilhas. Tem gente que quer ter fama fazendo armadilhas. E esse que tá falando aqui. Cuidado. Porque a cova que você abrir, você que vai cair nela. Então, qualquer armadilha que você fizer para outra pessoa, para prejudicar alguém, você que vai cair nela. Algo vai voltar para você que vai se dar mal. Então não faça isso. E aqui ele diz: aquele que rompe um muro, uma cobra o morderá. O que é um muro? Um muro é uma segurança, né? Aqui há um muro ao meu redor. E aquele muro está fazendo o que ao meu redor? Está me protegendo. É uma segurança. Eu sei que aquilo é uma segurança para mim. Aquilo está me protegendo. Eu vou e quero quebrar um muro. Eu, de propósito, quero quebrar um muro, quero atravessar aquele muro, né? Uma cobra vai me morder. Quando você ultrapassa os limites de segurança, você vai ser mordido. Quando você faz algo, né, que é inseguro, aquilo não é seguro, né? Aquilo vai além do muro de segurança para mim. Então saiba que você vai ser mordido. É isso que ele tá falando. Você está ultrapassando o seu limite de segurança. É lógico que você vai ser mordido. Tudo tem um limite, né? Você está ultrapassando aquele limite, você sabe que aquilo é inseguro, você vai ser mordido, você vai ser picado. Versículo 9. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo, né? Aquele que transporta pedras vai ser maltratado por elas. O que acontece com a pessoa das pedras, né? Lembra? Tinha a pedreira lá, né? A construção do templo foi assim. Eles iam lá, quebravam, né? A pedreira para tirar as pedras e irem levando lá aquele peso, né? Naquela época não era igual hoje a gente tem, né? Então o que acontecia? Muita gente se machucava ali quebrando as pedras para pegar as pedras. Perdi um braço, perdi alguma coisa ali, gente, com aquele trabalho mais árduo, né? E quando ia levar também, às vezes ele se feria, ele ia levando a pedra, uma pedra caía no pé dele, algo acontecia, né? O que ele estava fazendo ali? Ele estava trabalhando com coisas mais pesadas, com cargas mais pesadas, né? Então, uma hora ele podia ser maltratado, ele podia, né? Algo podia acontecer ali de ruim para ele. E é isso que Salomão está falando, olha, quando a gente trabalha com pedras, a gente pode ser maltratado por elas. Cuidado. Às vezes o nosso trabalho, né, é trabalhar com pessoas duras, né? Às vezes o nosso trabalho é... peraí, gente. Peraí que meu Facebook aqui... Pronto, voltou. Às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa muito dura, né? Às vezes a gente está num processo que é muito duro, né? Num processo de pedra mesmo, né? A gente está trabalhando em algo, né? Às vezes é um momento na nossa vida que a gente está lidando com pedras, com um momento difícil, com pessoas difíceis, né? Então saiba, né? Que você vai poder ser maltratado por elas, né? É de se esperar. Então por que você vai se espantar? Isso é esperado. É esperado, você está trabalhando com isso. Você já está naquele meio, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
a pessoa vai e decide trabalhar em um local, né, que é um local de recuperação e as pessoas são super agressivas nesse lugar. Aí a pessoa vai trabalhar nesse lugar e xingam ela, falam mal dela, brigam com ela, essa pessoa fica toda magoada, vai triste, não quer mais voltar. É o esperado. E é isso que Salomão está falando. É o esperado. Se você está indo trabalhar com pedras, não espere que vá ser leve, não espere que vá ser tranquilo. Não, são pedras. Elas vão te maltratar. Vai pesar, vai ser pesado, o cargo é pesado. E é isso que ele está falando. Então, quando você lidar, né, tem essa consciência. Quando você lidar com pessoas, você sabe que aquelas pessoas são pedras, elas podem te maltratar. E tá tudo bem, você tá lidando com pedras, né? E a mesma coisa é o cargo, tudo. E aqui diz, o que racha a lenha expõe-se ao perigo, né? É, a lenha, ela é intacta, né? A lenha, quando você pega a árvore tá cheia, certo? Você vai e decide quebrar a lenha. Você tá quebrando a lenha ali com o machado. Você tá se expondo ao perigo. Que perigo? Um pedaço ali do negócio pode voar e vir aqui no meu rosto me machucar. O machado pode cortar ali errado, cair no meu pé. Eu tô me expondo ao perigo. É certeza que eu vou sofrer? Não é. Pode ser que eu consiga cortar ali a madeira e ficar de boa. Mas eu tô me expondo ao perigo. E é isso que ele tá falando, né? Quando você racha a lenha, você se expõe ao perigo. Então, se você está trabalhando em algo, né? Você está tentando ali construir algo, você está tentando reformar algo, você está tentando mudar algo, porque quando você racha a lenha, você está tentando mudar a árvore, né? Então, quando você está tentando mudar, transformar, você está se expondo ao perigo, né? Algo pode acontecer. Você pode se machucar, você pode se ferir, né? E é nesse sentido que ele diz. Então, às vezes a gente trabalha com pessoas e às vezes a gente quer transformar essas pessoas, né? Às vezes a gente quer modificar a nossa família, quer modificar não sei quem, a gente quer transformar as pessoas, transformar as coisas, né? E o processo de transformação nos expõe ao perigo. E a gente pode ser ferido de alguma forma. E a gente tem que ter essa consciência, né? Quem não quer se ferir, quem não quer se machucar, não faz nada. Não trabalha com pessoa alguma, não faz nada. É isso. Mas se você quer transformar, se você quer transportar pedras, né? Se você quer trabalhar com pedras, né? Transportar pedras, né? Se você quer transportar a pedra do mundo para Cristo, né? Vou dar um exemplo aqui bem legal. Você quer transportar uma pedra do mundo para Cristo, saiba que ela vai te maltratar. É lógico que vai, é uma pedra. Você está levando uma pedra do mundo para Cristo, ela vai te maltratar, né? Você está rachando lenha ali, né? Tá ali transformando uma pessoa ali para levá-la para Cristo. Você está se expondo ao perigo, saiba disso. E é assim, a gente tem que entender isso daí, né? No versículo 10, então ele diz: se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vamos imaginar a gente querendo comer uma carne, né? A gente quer comer uma carne, a gente quer comer um frango, alguma coisa, aí a nossa faca tá cega. É horrível, né? Não vai adiantar nada. Aquilo não vai servir para nada, aquela faca cega. E é isso que Salomão tá falando aqui. Um instrumento, uma arma que não está afiado, não serve para nada. De nada adianta. Então afie as suas armas. E o tempo que você leva para afiar suas armas não é desperdício, não é tempo perdido, é tempo que vale a pena. É isso que ele está falando. Então ele diz: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve-se redobrar a força. Ou seja, se você não afiar a sua faca, se você não afiar a sua arma, ela não vai funcionar. Você vai ter que pôr mais força, porque ela não está funcionando. Igual a faca, né? Eu dei exemplo aí a carne. A gente pega uma carne grossa e eu quero comer a carne, a faca tá cega. Eu vou ter que pôr mais força, né? Vou ter que ficar empurrando e não vai resolver, não vai adiantar, porque ela tá cega. E é isso que ele diz: se você não afiar as suas armas, se você não deixar as suas armas no ponto, você vai ter que usar mais força, você vai usar mais energia. Então, antes de mais nada, afie as suas armas, né? Ajuste as armas que você tem, deixe elas prontas para uso. Esse tempo que você vai usar para ajustar as suas armas não é tempo perdido, porque se elas estiverem devidamente afiadas, se elas estiverem boas as suas armas, você não vai precisar usar tanta força.
vai ser mais fácil, né? Então, imagina uma faca afiada. Eu não vou precisar fazer tanta força para cortar a carne. Vou fazer menos força e ela vai cortar melhor do que se tivesse cega e eu pondo super força ali, né? Então, se você acha que você está gastando muita energia em uma coisa, talvez a sua arma não esteja afiada. É isso que Salomão está falando. Porque Salomão está falando aqui de pessoas, né? Salomão tá falando da gente trabalhar com pedras e entender que a gente pode ser maltratado por elas. Quando a gente tenta rachar a lenha, mudar a lenha, né? Que a gente tá exposto a perigo, né? Ali é perigoso aquilo que a gente tá fazendo. E agora ele tá dizendo pra gente, se você acha que o que você está fazendo tá demandando muita energia, se você tá gastando muita energia, muita força, talvez seja porque a sua arma não tá afiada. Então vá afiar a sua arma primeiro. Né? Vai afiar sua arma primeiro, depois você volta e você faz o que você tem que fazer. É que nem, por exemplo, uma luta espiritual, né? A gente quer travar uma luta espiritual e a gente não afia a nossa arma. Que luta espiritual é essa que eu vou travar, né? Às vezes, sei lá, a pessoa vai, né? E tá querendo orar pelas outras pessoas. A pessoa, eu vou orar pelas outras pessoas. Mas o problema é que a pessoa também tá ruim, né? A pessoa tá vendo vulto, a pessoa tá com problema na família dela, a pessoa tá cheia de problema. E ela quer orar pelos outros. Não dá. Você tem que afiar a sua arma primeiro. Porque você tá comprando brigas que vai aumentar a sua pressão. No mundo espiritual, quando eu oro por outra pessoa, eu tô comprando a briga da outra pessoa, eu tô intercedendo por ela. Então, seja lá o que for que tá ali, vai vir me atazanar também. Então, vai vir aqui também me perturbar. Então, eu tenho que estar com minhas armas prontas, né? Teve uma vez uma pessoa que falou pra mim que ela falou assim, eu não tô bem, ela começou a ter alguns problemas. Aí eu falei assim, ela falou que piorou depois que começou a orar, pela mãe, pelos irmãos, por todo mundo. Eu falei assim, mas você tá orando? Ela falou, tô orando sim. Eu falei, você tá orando ou você pediu pra alguém orar? Não, eu que tô orando. Eu falei, para. Parece triste a gente falar isso, né? Eu tô falando pra ela parar de orar pela mãe dela e tal. Eu falei, para. Porque você tá vivendo uma luta espiritual na tua vida e você tá acumulando. Você não tá conseguindo nem lidar com a tua luta espiritual. Eu falei, quando é assim, não tô falando pra sua mãe ficar sem oração. Pede pra uma pessoa mais habilitada orar. Olha para alguém, as pessoas elas demonstram, né? A Bíblia diz que a gente reconhece quem é de Deus pelos frutos. Então, se eu observo na vida da pessoa os frutos de Deus, eu sei que aquela pessoa é de Deus. Então, eu vou pedir para ela orar, né? Eu não tá dando. E é isso que ele tá dizendo. Pô, então afia primeiro as suas armas, né? Afia as suas armas direitinho, porque senão você vai gastar muita energia, realmente. Você vai gastar muita força com uma faca cega, né? Então é melhor não é tempo perdido, é melhor você usar um tempo para você afiar as suas armas, ficar preparado para a guerra, né? Porque as suas armas vão ter utilidade, do que você ir com uma arma cega e gastar muita energia, gastar muito tempo, não vai dar certo. Mas aqui no finalzinho ele diz, mas a sabedoria é excelente para dirigir, né? A sabedoria é excelente para dar conselhos, para falar o que tem que fazer, né? Então, assim, às vezes você tá gastando muita energia com algo, você vai afiar a arma, mas ainda assim, mesmo você afiando a arma, não quer dizer que você vai conseguir aquilo. É isso que Salomão tá falando. Ainda que sua arma esteja super afiada, não significa que você vai conseguir aquilo. Por quê? Você precisa da sabedoria para te dirigir. A sabedoria vai te dar a melhor estratégia. A sabedoria vai te falar o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer. É a sabedoria. Mas você precisa afiar suas armas. Senão você vai gastar. Mesmo com sabedoria, você vai gastar mais energia. Né? Não adianta nada eu saber o jeito certo de cortar se a minha faca tá certa. Eu tenho sabedoria para saber o jeito certo de cortar. A estratégia para cortar eu tenho. Mas meu instrumento tá cego. Então, leve um tempo afiando as suas armas, mas ao mesmo tempo use de sabedoria para usá-las. Não é pegar minhas armas e usar de qualquer jeito. Você precisa ter sabedoria, né? Então, ainda que eu esteja com minhas armas afiadas, né? Eu tenho que ter sabedoria para a luta espiritual também, né? Então, não é assim, né? Eu sair, vou lutar espiritualmente. Não, tem que ter sabedoria. Porque a luta espiritual a gente não vê, né? Mas é uma carga muito grande. E quando você faz assim, né? Intercede pelos outros, você carrega uma pressão espiritual muito grande, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente não tem consciência, né? Quer fazer. Igual teve uma vez que eu fiz aqui esse ano, né?
na Páscoa. Eu fiz a campanha, né? A campanha de... Ai, meu Deus, tá na ponta da minha língua. A campanha de fortalecimento espiritual. E aí eram mais de 100 pessoas. E eu programava, né? Eu programava a rotina da campanha, né? Como que era o jejum, o que a gente ia fazer, o que podia assistir, o que não podia, o que podia comer, e eu programando tudo isso. Gente, foi uma luta espiritual muito grande mesmo. Glória a Deus, eu fiquei de pé, né? Glória a Deus, eu tô de pé. Mas teve um dia que foi um dia tão forte, mas tão forte ali, a luta espiritual, que do nada, eu tava super bem, do nada, eu tive uma febre de mais de 38 graus, do nada. E era tão espiritual isso, que eu comecei a orar. Eu percebi que era espiritual, comecei a orar e melhorei. Na oração eu melhorei. Era espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Graças a Deus a gente terminou a campanha, deu tudo certo, deu tudo bem. Mas, gente, o inimigo é tão assim que minha mãe caiu bem ruim, viu? Deu essa febre em mim, eu orei. No dia seguinte, minha mãe caiu ruim. Vocês acreditam? Eu orei, minha mãe caiu ruim no outro dia. Aí no outro dia eu fui pro hospital com ela entortando a boca, passando mal. No outro dia eu fui de novo com ela no hospital, eu indo todo dia. No dia de entrega da campanha, eu tava com ela dentro do hospital, mandando a entrega da campanha de dentro do hospital. Então, não foi fácil, gente. Então, quando vocês decidirem algo assim, tenham consciência que vocês têm que ir com as armas prontas, sabe? Vocês têm que estar com as armas afiadas. E não basta só a arma estar afiada. Vocês têm que ter sabedoria para usar a estratégia certa. De nada adianta eu estar com a arma super afiada e eu não saber usá-la, né? Eu não ter estratégia de uso. De que vai adiantar? Vai adiantar nada, né? Então, é isso que está falando. Precisa de sabedoria para usar, mas as suas armas também precisam estar afiadas. Amém. No versículo 11 diz assim, seguramente, por isso que eu falei que agora a campanha, com a graça de Deus, eu quero fazer final de ano, né? Mas, gente, não dá pra fazer essa campanha todo mês, não. Vocês não têm ideia da pressão espiritual que foi. Olha, eu tava ali orando bastante, sabe? Pedindo proteção de Deus, né? Tudo me resguardando bastante, mas não é fácil, não. Aí eu ainda penso em fazer uma final de ano. Eu quero fazer uma aí pra gente virar o ano, fazer no Natal e virar o ano na campanha, amém. Vai ser forte também, com a graça de Deus. Mas nós tem que esperar em uns 6 meses, gente, sério. É de 6 em 6 meses, porque é muita força espiritual. Eu tava esgotada. Quando terminou, eu me esgotei mesmo. Eu tava muito esgotada. Mas valeu a pena, glória a Deus, assim. Muita gente deu testemunho que fez uma diferença tremenda na vida da pessoa. E eu também, gente. Eu tive, assim, uma notícia impossível, assim, na minha vida. Então, vale a pena, glória a Deus, né? Não que eu tenha feito por isso, porque nem era esse o motivo da campanha, né? O motivo da campanha era a gente se fortalecer espiritualmente, né? Para vencer a depressão, vencer o cansaço, vencer essas coisas, né? Mas Deus é pleno, né? Deus nos dá além do que nós esperávamos, né? É como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus testou Israel no deserto, né? Deus fez aquele povo ser humilhado no deserto. Aquele povo passou fome, passou sede, passou frio, passou o que fosse. Mas a Bíblia diz que no final, Deus os testou para no final fazer melhor do que eles esperavam, né? Para lhe dar o bem além do que eles imaginavam, né? E amém. Glória a Deus. Então no versículo 12, né? No versículo 11 diz assim: seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor, né? Aqui tá numa outra tradução, né? Deixa eu pegar aqui a outra tradução que eu tenho. É 10, 11. Na minha outra tradução, tá assim. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda, né? Então, aqui tá dizendo, seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor, né? A gente, às vezes, quer ser o espertinho, né? A gente se acha muito esperto, né? Acha que a gente tá dominando tudo, acha que a gente tá por conta, né? Tá sabendo ali o que tá fazendo, né? Mas não, a verdade é que não. Às vezes a gente acha que é o encantador de serpentes, né? E tá ali dominando tudo. E de repente a serpente nos morde antes mesmo de ser encantada, né? É isso que tá falando aqui. Chega lá o encantador, né? De serpente, vai lá encantar a serpente. Não, eu consigo dominar isso daqui. Essa serpente é molezinha aqui pra mim, né? Eu vou dominar ela. Aí ele começa ali, só que antes dele começar o encantamento, ela vem e abocanha ele, né? E é isso que tá falando, pra gente tomar cuidado. Às vezes a gente acha que tem domínio das coisas, né?
tem uma hora que Salomão fala, no livro de Eclesiastes, ele fala assim, ai, eu decidi experimentar a tolice, eu decidi experimentar o mal, eu decidi experimentar o que não poderia experimentar. Mas quando eu decidi experimentar o que eu não deveria experimentar, eu decidi colocar o meu coração fora. O meu coração eu deixei na sabedoria. E eu decidi experimentar. E então ele diz que, na verdade, ele achava que o coração dele estava fora, mas não estava. E é isso. Ele achava, não, eu estou experimentando, mas com sabedoria. Eu tenho controle. Eu tenho controle de tudo, né? Cuidado, né? Cuidado que não é assim que funciona, não, né? A gente não tem controle de tudo. E é isso que Salomão está falando. Salomão achava que ele tinha o controle de tudo, né? Salomão achava que tudo que ele estava vivendo, ele estava controlando. E não estava. Versículo 12 diz assim, nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram, né? Na boca do sábio você encontra gentileza. Na boca do sábio você encontra, né, coisas agradáveis. Ele ajuda, o sábio ajuda. Agora na boca do tolo, a boca dele devora ele mesmo, quanto mais os outros, né? A boca dele destrói ele mesmo, a boca dele devora ele mesmo, a boca dele consome ele mesmo, quanto mais os outros, né? O que ele fala só consome a outra pessoa, né? Em vez da pessoa sair mais saudável, ela vai ser mais triste, né? É nesse sentido. No versículo 13 diz, o princípio das palavras da sua boca é a estutícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo, né? O início das palavras de um tolo é tolice. Ele não fala nada útil. E aqui diz, e o fim do seu falar é um desvario péssimo. Do início ao fim, ele só fala bobagem. Ele inicia falando tolice e termina num devaneio, termina numa loucura total. Então, não dá para ouvir um tolo. Ele não sabe o que diz, né? Só fala bobagem. Versículo 14 diz, o tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? O tolo, ele fala muito. Ele fala muito, fala muito, fala muito. E ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Porém, o homem não sabe o que será. Mas, na verdade, ele não sabe de nada. Na verdade, a sabedoria do sábio está nisso, dele saber que ele não sabe tudo, né? Salomão vem falando isso, né? O sábio, ele reconhece que ele não sabe tudo. E é por isso que ele se mantém quieto. O sábio mais escuta do que fala, porque o sábio sabe que ele tem muito a aprender. Salomão disse até que o sábio escuta várias vezes a mesma coisa, porque pode ser que em uma das vezes que ele for escutar, ele perceba algo que ele não percebeu antes. Isso é o sábio. Eu já vi pessoas, sei lá, às vezes você vai num lugar e você sabe o que vai ser falado. Aí você já viu isso? A pessoa vai falar antes, né? Sei lá, na igreja, do pregador ou numa escola, né? No tempo que eu fazia faculdade, na minha aula, fazia isso. Às vezes o professor tava falando algo e o aluno vinha assim, não sei, e complementava, né? O que o professor tava falando. O professor tava falando, ele queria complementar para dizer que ele sabia. Salomão tá dizendo que o sábio não faz isso. O sábio fica parado, escutando, porque pode ser que ali ele fale alguma coisa nova que eu não tinha percebido antes e vá surgir uma ideia que lembra, poxa, eu não tinha percebido isso antes, é verdade. Então o sábio, ele não se cansa de ouvir várias vezes a mesma coisa, porque ele ouve a mesma coisa várias vezes na esperança de que em alguma dessas vezes que ele vai ouvir, vai ter algo novo. Então ele ouve com atenção. O tolo não. O tolo não tem paciência. O tolo vai e complementa. Não. Quer complementar, né? Isso é o tolo. E é isso que ele tá dizendo aqui. O tolo, ele multiplica as palavras. O tolo fala muito. Nossa, o tolo fala pelos cotovelos, né? O sábio não. O sábio escuta. Porque o sábio reconhece que ele não sabe tudo. O sábio, ele reconhece que ele não sabe o que vai ser, o que será. O sábio, ele não se acha um entendedor de todas as coisas. Não. Ele tem sabedoria, né? Mas ele não se acha um entendedor, assim, de tudo, né? Não. Ele não tenta adivinhar o futuro, né? Tentar explicar as coisas, né? O tolo, ele tenta explicar tudo. É isso que Salomão tá falando. O tolo tenta explicar o futuro, tenta explicar o que tá acontecendo, tenta explicar a doença, tenta explicar tudo. É o tolo. O sábio, não. E aqui diz, e quem lhe fará saber o que será depois dele, né? E quem é que pode explicar? Ninguém pode. Nem o sábio pode explicar. Não é só o tolo que não pode explicar. Ninguém pode. Isso Salomão está falando. Ninguém pode explicar.
Quem é que pode explicar o futuro? Quem pode dizer o que vai acontecer no futuro? Quem é que vai poder dizer o que vai acontecer amanhã? Quem pode dizer o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Porque tem pessoas que morrem por questão de 1 minuto. 1 minuto foi, né? Todo mundo morre por questão de um minuto, né? Mas quem vai dizer o que vai acontecer em 1 minuto, né? Em 1 minuto a pessoa pode morrer, pode não estar mais aqui, pode estar engasgada, pode acontecer alguma coisa. E é isso que ele tá falando, quem pode falar? Mas o tolo acho que pode. O tolo acho que pode tudo, né? O tolo acho que sabe explicar tudo. No versículo 15, então, ele diz assim: o trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade, né? O trabalho do tolo é muito cansativo, porque eles trabalham e não chegam a lugar nenhum. É isso que ele tá falando. Eles não alcançam, eles não conseguem alcançar o objetivo deles. Eles trabalham e isso cansa muito eles. Porque eles são tolos, né? Eles são tolos demais. Deixa eu ver como tá no meu outra versão. Tá escrito assim: somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar, né? Então tá nesse sentido, nessa outra tradução. Mas é isso, o homem tolo, ele nunca... ele se cansa de trabalhar porque ele não alcança, ele não consegue alcançar os objetivos dele, né? Ele não tem esperteza, ele é tolo demais, né? No versículo 16: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã, né? Não é no sentido do príncipe ser uma criança. A gente vai ver que em Israel vai ter um príncipe que vai ser criança. E ele vai ser bom. Ele vai ser bom. Na verdade, um sacerdote é que vai ali ajudar ele a reinar, né? E vai ser bom esse príncipe, não vai ser ruim, não. Se eu não me engano, vai ser bom. E não é essa questão de ser uma criança, mas é no sentido de ser tolo, é isso que ele tá querendo dizer. Ai do país que é governado por um tolo. É isso que ele tá querendo dizer, né? Ai do país, não é que é criança, mas age com a tolice de uma criança. Porque a criança, gente, é tola, a criança não tem noção, né? Se eu pedir pra criança trocar comigo uma coisa de super valor e der pra ela R$ 10, ela vai trocar achando que aquilo valeu alguma coisa. Porque ela não tem esperteza, né? Não tem... É uma criança. E é isso que está dizendo: ai da terra que é governada por um tolo. Ai da nação que é governada por um tolo, né? E cujos príncipes comem de manhã, né? Aqui na outra versão minha tá assim: um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã, né? Aqui ele já mudou um pouquinho com relação à opinião, né? Mas é uma criança, talvez criança vai muito pela opinião dos outros, mas o rei é um tolo, né? Então o rei faz quem vai fazer isso, infelizmente, é o filho de Salomão, né? A gente vai ver isso, né? E os príncipes comem logo de manhã, né? Então, os príncipes realmente só querem os governadores, né? As pessoas de alto nível, de poder, aqueles que têm influência no país, só querem zoar, né? Só querem ficar se divertindo. Ai do país, né? Infelizmente, né? Infelizmente a gente vê isso aí, né? Infelizmente. Ai da nação que é governada por um tolo e dos príncipes que podem fazer algo, né? Mas estão só se divertindo, também não fazem nada, né? No versículo 17 diz: bem-aventurada és tu, ó terra, quando o teu rei é filho dos nobres e teus príncipes comem no tempo certo, para se fortalecerem e não por bebedice. Bem-aventurada é a nação cujo governador é um sábio, cujo governador é bom. E as pessoas de poder naquela nação não ficam fazendo bobagem, né? Querendo se divertir a todo tempo. Mas eles comem quando é necessário. E não para se divertir e zoar, mas sim para se fortalecer. Para se fortalecer e não por bebedice, não para se embebedar, né? É isso que ele está falando. Feliz é essa nação. Versículo 18. Difícil hoje em dia, né? Mas difícil ter uma nação assim hoje em dia, né? Mas também a gente vê que o mundo está se encaminhando para o cenário de Apocalipse mesmo, né? Porque o cenário de Apocalipse é exatamente esse, né? É um cenário de guerra, o mundo inteiro vai entrar em guerra, né? Vai ter uma guerra, assim, o mundo inteiro vai estar precário, né? As nações não vão conseguir mais se governar, os governantes das nações vão ser péssimos, né? É esse o cenário de Apocalipse que vai indo. E a gente está indo nesse cenário, né? Onde os próprios governadores dos países não sabem mais governar os países, né? E vai começar a ter briga entre os países, né? E os governadores não sabem governar os países, então se levanta o anticristo para governar tudo, né?
o anticristo vai entrar como governador de todos os lugares, vai governar todas as nações, né? Então é assim. E a gente tá indo para isso mesmo, né? Versículo 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja, né? Então, muita preguiça não vai te levar a lugar nenhum. Muita preguiça só vai deixar o seu teto frágil, né? Uma hora a casa vai cair, o teto tá começando a ficar frágil por conta da preguiça. Já tá deixando o teto frágil, vai cair uma chuva, vai quebrar o teto por causa da preguiça. E a frouxidão das mãos, a casa goteja, né? Então, quando você começa a afrouxar muito as mãos, né? Você começa a liberar muito, né? Tanto o preguiçoso demais como aquele que libera muito, a casa também começa a gotejar. A casa vai cair também, né? Então, nem num termo e nem no outro, né? Nem um exagero e nem outro. Tô vendo como tá a tradução no outro, tá? Parecida. Versículo 19. Para rir-se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde, né? Aqui parece meio uma crítica, né? No versículo 19, né? Ele fala que pra gente rir se faz banquetes, se faz festas, né? Então, pra gente dar risada, a gente faz festas, né? O vinho produz alegria, a gente quer ficar alegre, a gente bebe vinho, né? E o dinheiro, né? O dinheiro paga por tudo, né? Parece meio uma crítica aqui também, né? Que o dinheiro paga por tudo, o dinheiro tudo resolve, né? O dinheiro paga por tudo isso, né? Por todas essas contas, né? E ao mesmo tempo, o dinheiro é um alívio também, né? O dinheiro realmente, o dinheiro produz um certo alívio, né? Eu até tinha falado hoje, né? Passou na TV uma mulher que ela tá casada há 7 anos e ela fez 5 anos renovação de votos, festão de renovação de votos por 5 anos. Eu ainda falei, né? Eu falei assim, nossa, pessoa que tem dinheiro faz renovação de votos todo ano, né? A que não tem dinheiro mal consegue fazer um casamento, né? Porque é fogo, né? E é isso, dinheiro ajuda, né? Mas dinheiro não é tudo. Esse Salomão vem falando, dinheiro não é tudo, mas dinheiro ajuda, né? Dinheiro ajuda de certa forma. Na outra tradução, deixa eu ver como que tá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. É isso mesmo que eu falei. Então, ajuda, mas não é tudo também, né? Ele já vem falando isso. Mais vale uma casa pobre com paz, né? Do que uma mansão rica, que é um inferno, sem paz, né? No versículo 20, para terminar a aula de hoje, glória a Deus, amém. Diz assim, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Porque as aves dos céus levariam a voz, e os levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto, né? Então, ainda assim, né, não amaldiçoe esses que têm essa oportunidade, né? Que têm condições. Não amaldiçoe, né? Não faça isso. Deixa eu ver aqui como está escrito na outra tradução. Não critique o governo, nem mesmo em pensamento, e não critique um homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho pode ir contar a eles o que você disse. E é isso, né? Não critique. Eu já vi gente falando, não critique o governo, não pode, né? A Bíblia diz que não pode, não sei o quê. E aqui tá dizendo realmente pra você ter cuidado, né? Aqui não tá falando de criticar na tua casa, mas tá falando de não sair criticando na rua, né? Não sair criticando pelas ruas, porque uma hora pode ser que ele saiba, né? Que o governador ouça, que você crie inimizade com os poderosos. Então não vai sair na rua espalhando que você odeia, não sei o quê, né? Porque vai criar inimizade com os poderosos. Então não faça isso, né? E primeiro que você não deve amaldiçoar ninguém, né? Tá falando para não amaldiçoar ao rei, mas a Bíblia diz que a gente não deve amaldiçoar a ninguém, né? E nem amaldiçoar ao rico, né? Então, primeiro que não deve amaldiçoar mesmo, porque não deve amaldiçoar. E segundo, porque se você vir a falar mal deles, né, na rua, você vai ter eles por inimigo. Então, também não faça deles seus inimigos, né? Então, não fique falando mal, né? Viva a tua vida, né? Cada um. Cada um tem sua vida, cada um tem o que Deus dá, né? Então, não é o que merece, né? Cada um tem o que Deus dá, né? Não é o que merece. A Bíblia diz que, na verdade, nós teremos o que nós merecemos na outra vida. Nessa aqui, não. Então, pode ser que a gente... É isso que Salomão vem falando. Pode ser que a gente passe essa vida inteira sem ter o que a gente merece. Mas uma coisa é certa. Deus fala que na outra vida nós teremos o que nós merecemos, né? É isso que acontece com o rico e Lázaro, né? Na outra vida, o Lázaro recebeu tudo o que ele merecia e não teve nessa vida, né?
Então, amém. E ele foi tão feliz que já nem lembrava mais das dores dele nessa vida. E assim seremos nós, com a graça de Deus. Amém. Então, amém, gente. Glória a Deus. Hoje eu consegui dar aula, mas eu tô bem cansada, vocês perceberam, né? A aula de hoje eu tinha até esquecido de escrever aqui, gente. Eu estudei, esqueci de escrever. Eu sempre escrevo minhas anotações, eu não tinha escrito, por isso que eu fiquei lendo a outra tradução aqui. Mas amém. Eu vou ver se amanhã eu vou conseguir dar aula, gente. Não é certeza, talvez não, tá? Que eu não vou estar, amanhã eu vou ter que sair, não vou estar em casa. Então eu vou ver direitinho, tá? Aí segunda-feira, com a graça de Deus, se não for a cirurgia na segunda a gente volta e tem uma aula, tá bom? Amém, gente. Que Deus abençoe, viu? Deus nos guarde, amém. Que Deus continue revelando, né, a verdade dele para cada um de nós, manifestando a verdade dele, amém, tá bom? Então, eu vou apertar no Meet se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. No Meet, gente, vocês têm